obedecer até o fim, guardar a tua lei, instruir meu coração, pois confio na tua palavra. Felizes são os que te encontram, sábios são os que te ouvem, mas tolos rejeitam a razão. Os meus olhos enxergarão, o caminho irei seguir, o teu povo que tanto clama por tua volta aqui. Tiago, hoje aqui no Conexão, diretamente do Tocantins, não é isso, Tiago? Verdade. A gente não pode deixar de mandar um abraço pro pessoal lá, senão quando você voltar, né? Com certeza. Seja bem-vindo ao Conexão. Eu tive a oportunidade de conhecer o Tiago essa semana, não é isso, Tiago? É verdade. E tem um testemunho de vida muito legal. Você vai acompanhar a história dele ainda no mês de março aqui no Conexão. Nós gravamos uma matéria com ele, uma história muito marcante, um encontro com Deus que transformou a vida do Tiago. Que Deus te abençoe nesse ministério, viu, Tiago? Amém. Obrigado, Lu. Prazer enorme estar aqui no programa. Prazer é todo nosso. Daqui a pouquinho o Tiago canta mais pra gente. Boa noite pra você que tá em casa. Tudo bem? Como é que foi seu dia? Quero que você interaja conosco em nossas redes sociais, no nosso Twitter, @PGConexão. Lembra de usar a nossa hashtag, que é Jogo da Velha Conexão, sem acento. Tem o nosso Facebook também. Curte a nossa página, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Hoje, o espaço do meu amigo Tiago tá vazio. Olha lá, mostra pra quem tá em casa, Robson, o nosso cantinho da interatividade. Mas eu vou lá mandar um abraço para você que desde cedo está interagindo conosco aqui através do Twitter e do nosso Facebook também. Olha só, já tem algumas participações. Um abraço para o Washington, que está aqui interagindo com a gente. Tem também o Lucas, olha só, o Lucas está mandando um abraço aqui para a galera do Biblecast. Daqui a pouquinho você vai conhecer um pouco mais sobre esse projeto. Tem o Gugas também, que está conectado com a gente. Um abraço, Gugas, para você. Tem os nossos amigos no Facebook também. Olha só, vamos ver quem está aqui respondendo a nossa enquete já do dia. Olha só, a enquete do dia é a seguinte: o que você representa e consome quando está online? Quando você está no Facebook, quando você está no Twitter, no Instagram também, postando fotos, o que é que você representa? Olha só, o nosso produtor está dizendo que é uma pergunta difícil, o Zabel, que está hoje aqui dirigindo o nosso programa, pergunta forte, olha só, então interage, fala o que você representa nas redes sociais, tem uma enquete no nosso Facebook, você pode responder também através do Twitter. Lembrando também do nosso estudo bíblico que está ali. Eu vou lá porque, olha, o Chapolin hoje, ele é produtor do programa Lições da Bíblia, ele gravou o dia inteiro, está aí correndo com as produções, não pôde estar aqui com a gente hoje. Então, eu estou aqui na entrevista, eu vou ali na interatividade, mas você pode participar, interagir, que a sua opinião é muito importante e vai ser lida também aqui. Olha só, tem o nosso estudo bíblico, o Resgate da Verdade, para você que quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia. Você pode passar em nosso blog novotempo.com/conexão sem acento, beleza? Agora é o seguinte, gente. Zabel, tem mais presente aqui, olha só. O DVD do Adoradores. Você que acompanha o Caixa de Música, tem os clipes aí do DVD, algumas participações, algumas partes que sempre passa no Caixa de Música. Esse é o nosso presente. É duplo, hein, gente? Tem o CD e tem o DVD do Adoradores, olha só. E eu estou aqui hoje à noite. Cadê a minha Dália? Tá ali, mas eu vou apresentar assim mesmo, que eu conheço todos eles, que é o José. Tudo bem, José? Boa noite, seja bem-vindo ao Conexão. Tudo bem. Só fala no microfone, José, para quem está em casa. Tudo bem, um pouco parece com o Pastor Júnior, né? É isso. Seja bem-vindo aqui ao Conexão, viu? Okay. Tem também o Diego, que já esteve aqui no Conexão já tem algum tempo, né, Diego? Mas volta aqui hoje para conversar com a gente sobre internet. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui participando mais uma vez. E trouxe também a Ingrid. Tudo bem, Ingrid? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Agora, como essa plataforma, essa ferramenta, Diego, a internet, pode ser utilizada para levar a mensagem de Jesus, né? Às vezes a gente fica pensando que
A gente, nas redes sociais, a gente pode só postar coisas pessoais, de repente uma foto. Como que a gente pode ser relevante nas redes sociais? A internet, como toda coisa nova que surge no nosso mundo, ela sofre de um problema de adaptação. A gente sempre que olha uma coisa nova, a gente não sabe direito como que vai usar. Então, essa pergunta é uma pergunta muito pertinente porque a gente está olhando para a internet, que é uma ferramenta que a gente está vendo que todo mundo está em volta dela, em torno dela, e quer saber, será que dá para usar isso para evangelismo? Será que dá para usar isso daqui para levar a mensagem de Deus? E na minha opinião, dá para usar muito bem para você levar essa mensagem adiante. Mas eu vou até mostrar que eu encontrei um texto em Ellen White e vi coisas na Bíblia que me parecem mostrar para a nossa geração que esse, inclusive, é o caminho para a gente alcançar lugares que a gente não poderia alcançar de outra maneira. Né? E vocês, a ferramenta que vocês utilizam é o podcast, né? Exatamente. Podcast que nada mais é do que um áudio que pode ser transportado para qualquer lugar, qualquer hardware. Então você tem um MP3 que sai na internet, né, sai num site, você baixa esse MP3, pode botar no celular, pode botar no seu iPod, onde você quiser colocar para você escutar. E o podcast ele tem uma vantagem muito grande sobre as outras plataformas, porque ele opera no microtédio. E nós estamos cada vez mais ativos, cada vez fazendo mais coisas. Mais impacientes, né, nas redes sociais, na internet. Então a gente quer aproveitar o tempo o máximo que a gente pode. Então quando você vai para uma fila de banco, você leva um livro, você pensa, vou ouvindo uma música, vou fazendo alguma coisa. E o podcast ele preenche esse vazio em várias situações da vida. Então essa nova geração, que nem digo que é a minha, mas é a que veio depois de mim, ela descobriu no podcast uma ferramenta assim perfeita para preencher esses microtédios que a vida traz, né? Nesse ritmo que a gente está vivendo hoje. E olha só, temos um VT com testemunhos de vários jovens que conheceram o Biblecast em alguns lugares do mundo. É isso que você confere agora. Roda aí, Isabel, o VT. Meu nome é Gustavo, estou falando aqui de Dublin, Irlanda. Eu moro aqui aproximadamente 1 ano e 6 meses, porém tenho escutado o Biblecast há aproximadamente uns 2 anos e meio. O Biblecast tem me ajudado de uma maneira incrível a compreender as verdades do reino de Deus e como colocar essas verdades em prática na minha vida. De uma maneira incrível, o Biblecast tem me ajudado, tem me dado um senso de missão esse que aqui na Irlanda temos trabalhado de diversas maneiras e temos propagado não somente o reino de Deus, mas ajudado as pessoas a compreenderem melhor quem Ele é. Então eu recomendo, o Biblecast tem influenciado muito a minha vida, vai influenciar a sua também. Meu nome é Elaine. Eu sou de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Eu tenho 38 anos. Quem mostrou o Biblecast foi o meu cunhado Nellington. Eu morei muitos anos fora, na Itália, e eu estava de férias no Brasil e ele me mostrou o Biblecast, porque a gente estava falando a respeito do filme Crônicas de Nárnia e ele me falou que tinha um podcast que falava a respeito disso. O Biblecast mudou tudo, porque eu estava, mesmo tendo praticamente nascido na igreja, por causa de todos os fracassos espirituais, digamos assim, que eu tive na minha vida religiosa, eu acabei achando que ser cristã não era para mim. E com o Biblecast, esse pensamento mudou porque Jesus morreu por mim também. Eu me aproximei de Deus e decidi voltar para a igreja e me rebatizei aqui no Fator 40, no encontro aqui dos heróis do Biblecast. Meu nome é Thalita, eu moro na Suíça já faz quase 3 anos. Eu conheci o Biblecast através de um amigo que eu fiz quando eu viajei para a Irlanda. Estava passando por uma situação um pouco complicada, que precisava fazer algumas decisões. E ele me apresentou o Biblecast Você Decide. E eu escutei, gostei e decidi muita coisa na minha vida. Estou aqui ao lado do Bruno, que acabou de se batizar, acabou de sair das águas batismais e agora começou sua nova vida para Cristo. Eu quero saber, Bruno, teve alguma influência do Biblecast na sua decisão, na sua vida? Olha, pastor, o Biblecast, ele chegou na minha vida num momento crucial. Naquele momento onde a gente já fez estudo bíblico,
onde a gente já ouviu o testemunho de pessoas, naquele momento que a gente está com dúvidas, porque querendo ou não, o estudo bíblico, o testemunho de pessoas, ir ao culto é muito importante, mas tem determinados momentos que a gente precisa de algo a mais. E o algo a mais na minha vida, além de diversas outras coisas, foi o Biblecast. Eu tinha algumas dúvidas assim muito importantes em relação à igreja adventista, por ser uma igreja remanescente, por ser uma igreja em relação às outras novas, eu tinha às vezes um certo preconceito, porque eu venho da igreja católica, a tradição, e era o ponto forte, o ponto-chave que a minha mãe sempre dizia. Mas ao saber que por trás da fundação, do início da igreja adventista, eu comecei a perceber Deus guiando, comecei a ligar profecias bíblicas, e o Biblecast me explicou isso de uma forma muito clara. Só resultados aí eficientes do Biblecast. Eu quero aproveitar e mandar um abraço. Olha só, os nossos twitteiros estão aqui. Tem vários internautas, viu, Diego e Júnior, que são assíduos aí, são heróis do Biblecast. Eu quero mandar um abraço aqui. Cadê ele, gente? Que saiu agora. Olha só. Não estou achando agora. Achei. O Atos Menezes, ele fala que acompanha o Biblecast. Tem a Flavinha Couto também aqui, que está conectada com a gente. A Ingrid Oliveira, um abraço, Ingrid, para você. Ela fala que é ouvinte do Biblecast e super recomendo. Agora, alguém comentou aqui que já aprendeu muitas coisas sobre a Bíblia e já riu muito também acompanhando o Biblecast. Tem essa característica do humor, né? É um assunto religioso, mas o Biblecast traz essa característica de sempre tratar o tema de forma leve, de forma bem-humorada, não é isso? É porque quando a gente pensou nisso, a gente pensou em... Eu sou amigo do Diego e a gente queria conversar sobre assuntos da Bíblia. E a gente via que às vezes a gente falava alguma coisa da Bíblia e depois queria lembrar o que a gente falou e não lembrava mais. Eu falei, Diego, a gente podia gravar esse negócio aí, para a gente ter um lugar para a gente lembrar de assuntos da Bíblia, de conversas nossas, porque quando a gente conversa, a gente também estuda, não é? É uma conversa de amigo. E aí conversa de pastor é teologia, né? Aí fala disso, A gente ficava conversando disso. E aí surge a ideia de gravar, só que a gente queria gravar algo que fosse autêntico, que fosse a gente mesmo, que... Natural. Uma conversa natural, né? Um bate-papo. Isso. E quando vocês perceberam que essa ferramenta era eficiente para evangelizar, assim, você viu que dava certo, que era uma coisa que tinha potencial para alcançar mais pessoas ao redor do mundo? É legal que a gente não divulgou isso como pastor em lugar nenhum, porque a gente queria aprender a fazer evangelismo pela internet. Então a gente nunca pegou um microfone de uma igreja e falou, olha, gente, entra no nosso site, porque o nosso objetivo é que fosse um crescimento natural e a gente pudesse aprender como faz. Então a gente começou com 15 ouvintes, que eram todos nossos amigos, e não falou para mais ninguém. Desses 15, aí foi crescendo, até que a gente perdeu o controle. E aí, nesse processo, a gente foi reparando que isso era uma ferramenta poderosíssima. E vocês tiveram alguma inspiração, assim? Já tinha ouvido algum outro podcast e acabou tendo essa inspiração de que poderia dar certo? Teve alguma referência? Ou foi um start que deu assim, não, acho que podcast é uma coisa legal, vamos investir e tal? Então, na verdade, a gente teve essa ideia e achou que não ia vingar. Falou, vamos gravar nossa ligação e botar na internet. Quem que vai querer ouvir isso, né? Daí eu descobri o mundo dos podcasts, né? Já existem vários podcasts no Brasil já funcionando. Eu descobri que é um mundo, que tem um nicho para isso. E eu falei, pode dar certo. E a gente começou a fazer juntos e foi indo. E Lu, o detalhe é que eu acho que essa ideia de ser espontâneo, de ser natural, eu acho que não tem evangelismo na web. Não tem evangelismo pela internet. Tem evangelismo, ponto. Porque a internet, ela é uma ferramenta que a gente pode usar de qualquer jeito, de qualquer forma, e é uma ferramenta de comunicação. Assim como tem livro, não é? Tem livro, eu não falo evangelismo pela literatura, podia até falar, não é? Agora, olha só, a Ingrid, você acompanhou há pouco algumas histórias de jovens em vários lugares do mundo que
que tiveram acesso ao Biblecast, né? Pessoas distantes de você, né, Diego? Agora, a sua irmã também teve acesso à Ingrid, que está caladinha aqui, mas estava aguardando a história dela para o momento certo. A Ingrid, conta pra gente como é que foi essa sua aproximação com a Bíblia através desse ministério na internet. Eu nasci na igreja e eu vivi a minha vida toda sentindo um pouco de secura na alma em relação à espiritualidade. E aí, quando o Diego começou com esse projeto, ele me mostrou, eu ouvi, não dei muita atenção. E aí, quando a gente tem tanta sede de espiritualidade, eu comecei a ouvir e começou a fazer muito sentido e muitas respostas apareceram para mim. E foi assim que eu tomei a minha decisão de me rebatizar. E qual foi o tema, assim, que te mexeu, assim? Eu sei que são vários temas que vocês abordam, mas qual foi a temática, assim, que te deu essa Tem sede, um assim, para Biblecast voltar? que eu gostei muito, que é o Impostor que Vive em Mim. E que fala que a gente é o que a gente realmente vive, nesse mundo de pecado. E a decisão que eu tomei foi porque eu queria viver o reino de Deus aqui na Terra com todo mundo. Olha só. A história aqui da Ingrid no Conexão para você é alcançada através do podcast o Bible aí. É uma coisa interessante eu dizer que em momento algum eu pensei em alcançar minha irmã. Em momento algum eu apontei para lá. Foi despretensioso, né? Exatamente. Totalmente. Isso aí. E agora temos música diretamente do Tocantins. Olha só, o Tiago toca pra gente. Que música agora, Tiago, que você canta? Para todo sempre. Para todo sempre. Eu decido hoje me entregar, descalçar os teus pés e te abraçar, envolver-me em teu colo e te falar. Pois eu ouvi a tua voz, recebe a mim como um sacrifício, brilha em mim. Como no princípio, sejas em mim a luz, e que eu possa ver o que ninguém jamais viu, e que eu possa crer para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Pois eu ouvi a tua voz, recebe a mim como sacrifício, brilha em mim, brilha em mim. Tiago hoje aqui no Conexão. Tiago, você, como que é a sua relação assim com a internet, com as redes sociais? Você é um cara assíduo assim? Como que é? Então, eu tenho procurado me fazer parte dessa era, né?
Lá pro norte, a gente usa muito esse sistema também. Pro Geração 48, que eu faço parte lá também, na região norte, nós usamos muito para conectar com a galera, se conectar com o pessoal, para se reunir também, para estar evangelizando o pessoal nas ruas, né, e tal, levando a palavra. De repente o podcast aí pode ser uma inspiração para vocês lá, né? Com certeza, eu tô aqui, meu Não Deus, só para o pessoal muito. do Tocantins, mas para todo mundo, todos os telespectadores que estão conectados com a gente. Você pode participar em nossas redes sociais, responde a nossa enquete do dia. O que é que você representa nas redes sociais quando você está online? O que é que você consome? O que é que você representa? E eu quero mandar um abraço aqui para Thalita Soares. Ela fala que é do distrito do Pastor Diego. Olha, escreveu com X, hein? Pastor, do Pastor Diego. E escuta, ela é o ouvinte do Biblecast também, e ela está mandando um abraço para vocês. Mandar um abraço também para a Andressa Conceição, que está conectada com a gente, para o Marcelo Vaneschi também, são os nossos internautas. Participa, lembra de usar a nossa hashtag, que é Jogo da Velha Conexão, sem acento. Agora é o seguinte, quem está assistindo em casa e tal, está achando o Biblecast uma iniciativa interessante, é difícil de produzir também o Biblecast? O que é que precisa? Tá? Tem alguém afim? O que é que precisa tecnicamente? É muito difícil? Não, tecnicamente é fácil. Você, com o seu computador ali na sua casa, você já consegue fazer tendo um microfone, você precisa de um microfone, um computador e investir um pouquinho de tempo para aprender a fazer edição de áudio, mas isso é tranquilo. E aí você consegue já fazer o seu podcast. Agora, uma marca que precisa ser diferenciada é a linguagem que se utiliza, né? Vocês usam uma linguagem informal, uma linguagem sempre com muito bom humor. Isso também chama atenção e faz com que não seja mais um podcast em meio a tantos outros, né? E faz com que a mensagem seja relevante também. Perfeito. A linguagem, a nossa geração gosta de linguagem informal. E a gente conversa assim, sobre Jesus, inclusive, porque quando a gente estava conversando, a gente estava falando de maneira informal. E o legal é que surgiram muitos podcasts de ouvintes do Biblecast, né? Que a gente acabou descobrindo, né, Júnior, que é possível fazer discipulado pela internet. Com a internet, isso. Porque tem um texto na Bíblia que diz assim, o verbo se fez carne. Ou seja, a palavra, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas Cristo fez questão de materializar nele mesmo. Ele é a palavra. Então, quando a gente está na internet ali, são só nomes, não é? E a gente fez questão de se encontrar, a gente se encontra com esse povo aí. Vocês têm encontros assim, mensais? De quanto tempo? Na verdade, a gente já fez 2 encontros anuais. O último foi o Fator 40, que eu acabei de falar aí agora há pouco aí, 5 da tarde, no seu programa, né? Falamos sobre isso aí. Então, esse encontro faz a gente ser gente mesmo, real. E, na realidade, quando a gente se torna gente, não é? Tem a Ingrid aqui, que é uma pessoa mesmo, que tem sentimentos. Que teve uma vida que foi transformada e tal. Aí a gente fica ligado. Eu sou ligado a esse povo aí. Esse povo que está mandando e-mail aí, eu tenho sentimentos por eles. Criou um vínculo com essas pessoas, né? Agora, tem como mensurar o alcance? Quantas as pessoas que estão ouvindo vocês imaginavam, assim, que teriam alcance, por exemplo, na Itália, na Irlanda? É imensurável, né? A maior prova de que a gente não consegue mensurar é que a gente se espanta todas as vezes que a gente encontra com eles. Porque a gente não faz ideia de que estava ouvindo, de lugares que a gente não faz ideia. O Júnior citou o Fator 40, e alguns vídeos que o pessoal assistiu aí dos testemunhos foram feitos lá. E de gente que a gente não sabia. Se estava lá na Suíça, estava ouvindo, a gente não sabia disso aqui. Então não dá para mensurar mesmo. Tá por aí, não sabemos aonde no mundo estão ouvindo. E os temas, como é que vocês pensam assim? Vocês fazem uma gravação a cada... É semanal a gravação que vocês fazem pro podcast? É semanal, Diego? Eles sempre me cobram, uma assiduidade fixa? Eles sempre me cobram para ser semanal. Já foi muito semanal, agora tem sido quinzenal. Assim, certo, mas como que vocês pensam no tema, na temática? Na verdade, o tema a gente vai em casa estudando a Bíblia, a gente é pastor, não é? E aí tem uma ideia, ligo para eles. Eles interagem também? Eles mandam sugestões? Também. Os heróis mandam sugestões? Também, mas a maioria dos temas é a gente conversando com gente, tendo ideia. Porque a gente tem que gostar do tema, né? Ele tem que brilhar pra gente, naturalmente, pra gente poder levar. Tem que ser uma necessidade de vocês para
assim isso, passar para outras é pessoas, né? Agora, diante de tantas histórias e tantos testemunhos que vocês recebem através desse ministério na internet, qual foi a história que mais chamou a atenção? Assim, nossa, isso aqui eu não imaginava, muito inusitado e tal. Tem alguma história que marcou? Olha, tem muitas histórias. Eu pensei na primeira aqui, que foi uma bem recente, foi a do Brian, né? Ele é aqui no Brasil mesmo? É, no Brasil. Uhum. Ele tem um nome internacional, mas ele é do Brasil. E a gente estava lá no Fator 40, quando o Brian se apresentou, ele alto assim, né? Cabeludão, barbudão. E ele chegou para mim e falou, olha, pastor, quero te contar aqui como é que foi. Eu era agnóstico, estava caminhando para o ateísmo. E aí um amigo me indicou o Biblecast. E aí eu comecei a ouvir. E quando eu comecei a ouvir o Biblecast, eu vi que havia luz no cristianismo. E aí eu comecei a buscar mais o cristianismo. E lá, nessa hora, falando comigo, a gente tinha acabado de acontecer o batismo, inclusive, da Ingrid. Ele falou assim, eu estou me decidindo fazer parte dessa igreja também. E você pegar uma pessoa que estava lá no ateísmo e ela conseguir chegar onde vê o Cristo e o reino que a gente vê por meio dessa ferramenta, eu acho que é prova mais do que suficiente de que é possível a gente, na nossa geração, realizar grandes coisas por meio da internet. Com certeza. Essa é mais uma história entre tantas outras, né? Mais algumas que você pode ouvir aqui no Conexão. Que Deus abençoe esse projeto. Espero que você tenha tido uma inspiração, que esse programa tenha sido inspiração para você, de repente, para você colocar em prática aí na sua cidade, mas que vai alcançar pessoas que você, de repente, nem tem noção, pessoas na Irlanda, pessoas na França. Que Deus abençoe esse projeto de vocês, viu? E não desistam. E fiquem firme, porque vale a pena, tá? Obrigada, Ingrid, por sua participação também. Que Deus te abençoe. Tiago, muito obrigada. Manda um abraço pro pessoal lá no Tocantins, tá? Com certeza. Leva meu abraço pra lá. Quero mandar um abraço pro pessoal do Tocantins aí. Posso ir, né? Claro, por favor. Ó, quero mandar um abraço pro pessoal da escola onde eu trabalho lá, meus pais, pessoal, os amigos que torcem tanto por esse ministério. Muito obrigado pela audiência aqui no programa hoje. Obrigado você. Nada. Muito obrigada por sua participação. Eu não posso ficar sem mandar abraço também, senão por favor, rapidinho, pastor, pode mandar. Todos os jovens da Pedreira aí do meu distrito que estão assistindo, um abraço para vocês e também para todos os heróis do Biblecast, né, que são os ouvintes do programa, que estão aí também assistindo. Um grande abraço. Eles estão aqui interagindo conosco no Twitter também. Um abraço pro pessoal de Ubatuba também, não é isso? Claro, pro meu povo de Ubatuba, principalmente em Pissinguaba, que eu sei que tem gente que se reuniu ali nas casas para assistir isso. Um abraço aí para a igreja de Pissinguaba. Valeu, e para todas as igrejas de Ubatuba. Nosso tempo aqui, o meu produtor tá. Acabou. Gente, muito obrigada pela participação. Segunda-feira estaremos aqui. Você é o nosso convidado especial às 7h30 da noite na TV Novo Tempo. Um abraço, bom feriado para vocês, descansem e até segunda-feira. Tchau, tchau. É através do pão que recebo a fé que nunca se acaba. Eu ainda não entendi tua fonte, uma só palavra.